Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo um, Fundamentos Básicos. Estamos no roteiro número 30, Provas da Reencarnação, segunda parte. O número de aulas já publicadas, não é, no nosso estudo completo da doutrina espírita é o de número 142, tá? Isso aqui está incluindo o volume um, que nós já publicamos aqui no canal. São 69 aulas. Então, quem estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos aqui o estudo completo da doutrina espírita. Então, esse estudo, ele é composto por vários cursos, tá? Já tivemos o EBE 1, que é o Estudo Básico do Espiritismo, volume um. Repito, são 69 aulas que estão gravadas aí no nosso canal, tá? Você se inscreve, e se tiver interesse realmente em estudar, começa lá do volume um, tá? E estamos finalizando o volume 2. Na aula passada, eu falei que aquela aula seria a última, mas eu não dei certeza. Então, eu me equivoquei, tá? Nós temos ainda a parte 2 e a parte 3 desse assunto aqui, desse roteiro 30, Provas da Reencarnação. Então, com essa e mais outra aula, ou seja, a terceira parte, a gente vai encerrar o Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. E, encerrando, a gente vai começar o Estudo Básico do Espiritismo, volume 3. Tá? Então, o estudo básico, nós dividimos eles em três volumes, para não só facilitar a didática, tá? Mas também para agrupar os assuntos de acordo com um nível de progresso. Então, como eu falei aqui, essa é a aula de número 142, tá? Então, é a penúltima aula desse roteiro e a penúltima aula desse módulo. Prova pluralidade versus unicidade das encarnações. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Sem a reencarnação, nós, primeiro, não teríamos como compreender Deus e a sua justiça, porque, de acordo com as doutrinas tradicionais, se Deus cria a alma no momento que cria o corpo físico, é Ele quem determina se nós vamos ser feios, bonitos, pobres, ricos, gordos, magros, brancos, pretos, vermelhos, se vamos ser do sexo masculino ou feminino, se vamos nascer num meio social mais evoluído ou menos evoluído, num país mais avançado ou mais atrasado, enfim. Então, que tipo de responsabilidade nós temos se as coisas já são decididas por Deus? Então, a reencarnação, ela explica a justiça divina. Nós já reencarnamos várias e várias vezes anteriormente, estamos reencarnados agora e continuaremos a reencarnar, porque isso faz parte do progresso, do processo evolutivo. Vamos precisar de inúmeras encarnações, tá? Para que a gente possa, deixa eu posicionar o vídeo aqui direito, para que a gente possa evoluir. Na misericórdia divina, porque, assim como o bom pai deixa sempre a porta aberta a seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus, através das vidas sucessivas, dá a oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus. Então, sem a crença na reencarnação, dificilmente, eu particularmente, jamais aceitaria a crença em Deus sem a reencarnação. Tá? Eu não consigo entender um Deus que cria o espírito no momento que cria o corpo, porque aí ele determina o destino de cada um de nós. E com a reencarnação, não. A gente passa a entender que o que nós estamos passando hoje são frutos das escolhas certas ou erradas que nós fizemos no passado. Na lei de justiça, pois os erros cometidos e os males infligidos ao próximo devem ser reparados durante novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos, passando a conquistar direito de serem felizes. Então, é, essa aqui são as questões, não é, que atestam a realidade da e agora enrolou, pluralidade das existências versus a unicidade das encarnações, ou seja, várias existências com uma existência única. Então, uma existência única realmente é fora.
completamente da lógica, tá? Da justiça divina. A unicidade das existências é injusta e ilógica, pois não atende às leis, às sábias leis do progresso espiritual. É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância, e numa só vida não nos é possível o resgate de nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase ao findar da existência. É preciso que se dê oportunidades ao arrependido para que ele comprove sua sinceridade através das necessárias reparações. Então, às vezes você passa, se você se só tivesse uma única existência, imagine a situação, você passa a vida toda cometendo erros. Aí, no final, você decide aceitar Jesus, fazer parte de alguma seita religiosa, e aí você realmente se arrepende dos seus pecados, né, vamos dizer assim, mas aí você já está no final da vida. Você só tem alguns meses de vida, semanas, horas, inclusive. Porque normalmente essas coisas acontecem quando a gente sabe que vai morrer, não é? Aí vem logo o arrependimento, uma série de coisas. Então, quer dizer que uma pessoa que se arrependeu passou a vida inteira cometendo erros e no final se arrepende, essa pessoa, entre aspas, vai estar salva, né? Vai estar quite com os compromissos que assumiu. Então, isso é uma coisa completamente fora daquilo que a gente sabe de como atua e funciona a justiça de Deus, tá? É ilógica, porque não pode explicar as gritantes diferenças de aptidões das criaturas desde sua infância, as ideias inatas, independentemente da educação recebida, que existem nuns e não aparecem em outros, os instintos precoces, bons ou maus, não obstante a natureza do meio onde nasceram. Então, se você for acreditar que só existe uma vida e que o espírito é criado no momento que o corpo é criado, você fica sem entender como é que Deus qual é o critério que Deus se utiliza para decidir, não é? O destino de cada pessoa, como é que cada um vai ser, como eu citei aqui no início, vai ser pobre, rico, feio, bonito, homem, mulher, se vai nascer num lugar pobre ou num lugar rico, enfim. Como é que você explica isso? Não é? Você vai dizer, porque Deus quer, sim. Mas se nós que somos pais damos o direito aos nossos filhos de escolher o que eles querem fazer, por que é que Deus, que é perfeito, não daria a cada um de nós? Então, é uma questão de reflexão. As reencarnações representam para as criaturas imperfeitas valiosas oportunidades de resgate e de progresso espiritual. Então, não existe a menor comparação racional entre escolher a pluralidade das existências ou a unicidade das existências. Eu vou reduzir aqui o tamanho para a gente poder ler, tá? Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões e a desproporção das qualidades morais. Enfim, todas as desigualdades que ferem a vista. Então, são as explicações, não é, que só a reencarnação pode trazer para nós essas diferenças existentes entre as pessoas, porque uns são mais sábios do que outros, não é? Porque uns nascem como gênios e outros nascem completamente idiotas, não é? Então, sem a reencarnação, você não consegue compreender essa justiça de Deus, como é que Deus define esse critério de justiça. Fora dessa lei, indagar-se-ia inutilmente porque certos homens possuem talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolices, paixões e instintos grosseiros, não é? Então, é o que a gente acabou de comentar. A influência dos meios, a hereditariedade e as diferenças de educação não bastam para explicar essas anomalias. Vemos os membros de uma mesma família, semelhantes pela carne e pelo sangue, educados nos mesmos princípios, diferenciarem-se em bastantes pontos. É bastante, tá? Não tem esse S, não. Personagens célebres têm descendido de pais obscuros e destituídos de valor moral. Então a gente vê que a genética não funciona, não se aplica nisso aí, não tem como explicar essas situações, tá? Os que defendem a unicidade das existências afirmam que isto se deve ao acaso ou constitui-se um mistério divino. Mas quando passamos a admitir a ideia de que já vivemos muitas vezes e voltaremos a viver outras tantas, tudo se esclarece, tudo se torna compreensível e Deus, justo, bom e caridoso, cresce diante do homem. Tá? Então, as pessoas que defendem a unicidade da existência, ou seja, uma existência só, eu desafio essas pessoas a trazerem uma explicação lógica e racional que seja que se coadune com aquilo que a gente sabe de Deus.
né, da sua bondade, da sua justiça e da sua relação como pai que ele tem para com cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e, consequentemente, Deus é nosso pai. E através se você acredita na existência de uma vida única, você vai ter que considerar que Deus é menos justo do que os pais da gente são com a gente, que nos dá as opções, os direitos de escolher, tá certo? Então, são essas reflexões que nós precisamos fazer e chegar à conclusão de que só a reencarnação explica realmente a justiça divina. Objetivos da encarnação. Ensina-nos Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 330, que a reencarnação está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. É um processo inelutável, tão certo quanto o desencarne o é para os homens. Então, da mesma forma, os espíritos até nos dizem, não é, que da mesma forma, quando a gente sabe que vai morrer, a gente fica desesperado, triste, não é? Depressivo, uma série de coisas. O espírito, quando ele está desencarnado, que ele sabe que vai reencarnar, ele se sente muito pior. Por quê? Porque quando ele está no plano espiritual, ele tem a completa compreensão do que é viver no mundo espiritual. E ele sabe o quanto é difícil viver reencarnado. A gente está aqui agora, a gente sabe disso, mas a gente vai saber muito mais quando a gente estiver desencarnado. Vai dizer, puxa, como é difícil viver na carne, viver no corpo físico. Então, determinados espíritos, quando sabem que vão reencarnar, eles ficam desesperados, eles ficam com medo, aflitos, preocupados, ansiosos, muito mais do que uma pessoa que sabe que vai desencarnar. Então, o que os espíritos nos dizem aqui na questão 330 é que a reencarnação está para os espíritos, é uma obrigação, faz parte da criação, faz parte do projeto de Deus. Assim como a desencarnação de quem está vivo ou encarnado também é um fato inelutável. A encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Então, Deus estabeleceu que o espírito, para progredir, para evoluir, ele tem que evoluir no plano espiritual, porque são dois caminhos evolutivos, e os dois se integram e são necessários. E o outro é através da encarnação, tá? A gente tem que evoluir no plano físico e tem que evoluir no plano espiritual. A luta pela sobrevivência, o período de infância, o esquecimento do passado são condições exclusivas da vida na Terra e essenciais à aquisição de certos valores. Então, é uma das questões que as pessoas sempre falam, é, as pessoas que não acreditam na reencarnação, elas dizem assim, e por que que a gente não lembra? Porque, olha, é uma questão de lógica, veja só. Vamos supor que a gente se lembrasse de tudo que a gente fez nas reencarnações passadas. Aí a gente está agora reencarnado num grupo familiar. Aí vamos supor que a gente lembrasse que a minha mãe de hoje foi a minha irmã que eu ofendi, que eu machuquei, que eu matei. O meu pai tirou a minha vida, eu tive uma desavença com meu irmão. O meu filho que está reencarnado hoje como filho teve uma convivência com um amigo meu, onde eu tirei a vida dele, eu destruí, e ele me odiava e hoje está junto. Então, como é que você conseguiria viver em paz, sabendo que está cercado por pessoas que você ofendeu e pessoas que lhe ofenderam e lhe prejudicaram também? Não tem sentido, né? Então, o Deus o que é que faz? Quando a gente reencarna, temporariamente a gente esquece de tudo que a gente fez nas vidas passadas, mas não quer dizer com isso que a gente não vai lembrar um dia. Vai, quando a gente desencarnar, estiver no plano espiritual e estiver preparado para recordar essas coisas, porque é preciso recordar mesmo, tá? Para a gente poder programar as reencarnações futuras, a gente precisa saber as coisas que a gente já fez no passado. Mas agora que a gente está aqui encarnado nessa atual vivência, não há a necessidade disso, tá? Mas, repito, todas as experiências continuam arquivadas e serão lembradas no momento oportuno e necessário. O Espírito São Luís, examinando o tema, diz: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos,
E é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. É uma mensagem que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Né? Então, aqui, São Luís explica, não é, perfeitamente, bem, de uma forma bem resumida, a necessidade da encarnação, tá? Kardec completa o tema. Eu vou, mais uma vez, reduzir aqui, tá? A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí se constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Tá? Então, só através das experiências, da reencarnação é que a gente consegue desenvolver a inteligência. Porque, olha, imagine um homem primitivo, vivia nas cavernas, não é? Que o homem primitivo mais se assemelhava aos macacos. E aí vivia na caverna. De repente, ele sente frio, não é? Ele não consegue ter iluminação, a não ser a luz lunar durante a noite. Mas aí o homem descobre o fogo. E ao descobrir o fogo, ele sabe que ele pode produzir armas através do fogo, ele pode se aquecer nas noites frias, ele pode ter luminosidade com fogo, ele pode cozinhar com fogo, várias utilidades que o fogo que o fogo tem em relação à vida humana. Estou dando só um exemplo. E aí o homem passa a dominar o fogo. Então veja que ele vai desenvolvendo à medida que ele vai evoluindo, que ele vai se tornando mais experiente, ele vai transformando, não é, os recursos da natureza em seu favor, usando a inteligência, desenvolvendo a inteligência. As pessoas costumam dizer: "Ah, eu estou depressiva porque eu estou com um problema." Olha, problema todos nós temos, já tivemos e continuaremos a ter. Isso faz parte das experiências, não só no plano físico, mas no plano espiritual também, né? E os problemas existem. Eu aprendi uma frase que disse assim: os problemas existem para o homem para desenvolver a capacidade dele de resolvê-los. Se a gente não tivesse problemas, a gente ficaria na estagnação intelectual. A gente não tinha chegado no avanço intelectual que nós estamos hoje se a gente não tivesse que passar por problemas, por dificuldades. Até porque ninguém se interessa em fazer alguma coisa se não for forçado. Infelizmente é assim. E quando o problema aparece, ele nos força, ele nos induz a que a gente crie soluções para esses problemas. Então, há a necessidade dos problemas, por mais inconvenientes e dolorosos até que eles possam ser, tá certo? Mas isso faz parte do nosso crescimento, da nossa aprendizagem. Estes objetivos reencarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em três tipos: expiação, prova e missão. Isso é uma questão muito interessante, não é? A expiação. Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como um objetivo encarnatório quando o homem malbarata o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excessos, maldade ou imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos, torna-se incurso na lei de causa e efeito, para que, através do sofrimento, se reeduque. Então, a reencarnação por expiação, ela é a mais dolorosa que tem, não é? Então, é assim, depois de várias tentativas, a justiça divina não consegue nos modificar, então a gente vem e reencarna por expiação, tá? Então, é importante a gente ficar consciente disso, que uma coisa é reencarnar como prova, não é? E outra coisa é reencarnar como expiação. A prova, continuando, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Em Um Consolador, Emmanuel afirma: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então, aí a gente vê como a expiação é difícil, né? Características da expiação.
Deixa eu reduzir aqui. É sempre dolorosa e sempre ligada a uma falta, tá? Então, para quem não sabe a diferença, olha, a expiação é sempre dolorosa e sempre ligada a uma falta, ok? Deixa eu voltar aqui. A prova ou aprovação. Veja que é diferente, olha. Ainda em um Consolador, Emmanuel questiona. Continua. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Veja que já é diferente. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento. Através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Então, toda vez que a gente vai reencarnar, os nossos orientadores espirituais, eles se reúnem com a gente e vão traçar as provas que a gente precisa enfrentar. Eles fazem uma seleção, porque a gente tem muito débito do passado, muito compromisso, a gente se comprometeu demais, mas a gente não pode pagar tudo de vez. Então, esses orientadores, não é? Ele, junto com o nosso anjo de guarda, nosso guia espiritual, eles traçam uma encarnação, a próxima encarnação, um planejamento das provas que a gente vai passar. Isso se não for por expiação. Se for por expiação, a gente já viu que a coisa é pior, tá? Mas normalmente é pelas provas que a gente precisa passar. Quando a gente vem, é provado e não consegue, e continua insistindo nos mesmos erros, aí nas próximas provavelmente nós viremos na expiação, que é mais difícil. Não se deve crer que todo sofrimento porque se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então, veja, a gente viu que a expiação ela é mais difícil, ela é mais dolorosa, mas existem provas que são difíceis, tá? A diferença é que a expiação ela é imposta pela justiça divina. A prova ela é escolhida por nós. Então, tem espíritos que escolhem passar por determinadas situações que a gente observando, a gente reconhece como dolorosas, mas que aquilo não é uma expiação, aquilo foi uma prova que ele escolheu. Então, uma coisa é sofrer por expiação, outra coisa é sofrer por escolha própria, tá certo? É importante a gente saber disso. Lembra Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem vê-se-á convidado a desenvolver ou lutar pelos valores de resignação, tá? Então, essa observação de Kardec é muito importante. Nem toda prova é uma expiação. Então, esse exemplo que eu dei do espírito que escolhe vir numa situação de sofrimento, isso não é uma expiação, é uma prova. Mas toda expiação também é uma prova, porque além de você estar passando por uma situação de mais penosa, digamos assim, você também está sendo testado. Características da prova. Não está vinculada a uma falta. Eu vou ter que reduzir de novo. Não é sempre dolorosa, embora possa ser. Representa sempre luta para o crescimento pessoal. Tá? Então, deixa eu maximizar aqui de novo. A missão. Um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Pelo exposto, podemos entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Lembra ainda Kardec que todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão, e que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tanto gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Então, veja, quando a gente fala em missão, é comum a gente pensar, é um espírito como Jesus, como Francisco de Assis, como Bezerra de Menezes, como Gandhi, sim. São missões que são grandiosas porque esses espíritos são grandiosos. Mas nós, que somos espíritos pequeninos, não é? Falando em termos evolutivos, nós temos missões também. Nós não estamos encarnados aqui somente por prova ou expiação. Nós temos a missão de resgatar o amor com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com a nossa sociedade. Temos a missão de, através do trabalho, fazer com que o nosso planeta, a nossa sociedade progrida. Enfim,
estamos cheios de missões, de educar os nossos filhos. Então, na reencarnação, nós vamos contar com, no mínimo, com dois aspectos. O aspecto da provação ou expiação, não é? Aí ou vem um ou vem outro, mas independentes de um desses dois, todos nós também temos missões, tá? Agora, existem missões grandes e missões pequenas, como diz aqui muito bem Kardec. Informa que a importância das missões está em relação com a capacidade e elevação do espírito, e que cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, foi aquilo que eu acabei de falar, tá? Kardec emprega ainda a expressão reparação para designar aquela condição onde o indivíduo reencarna com o propósito de fazer o bem a quem ontem fez o mal, né? Então, nós refazermos, não é a missão de refazermos, de reconquistarmos alguém. Pode-se considerar a reparação como uma variante da missão. Características da missão. É uma tarefa específica, pressupõe certa condição evolutiva prévia, não significa que seja um espírito evoluído. Objetivo, o melhoramento de algo ou de alguém. Perguntas e respostas sobre a reencarnação. O que é a encarnação e para que serve? Então, é como se fosse uma revisão do que a gente viu na primeira aula, tá? Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova do amor de Deus para seus filhos. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade, enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências físicas grosseiras? Desculpa, pessoal. Somente a encarnação nos dá a chave desse mistério, entre aspas. Com as múltiplas experiências na carne, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda não nos faltam, que ainda nos faltam nos campos do intelecto e da moral. Então, são as respostas para as perguntas mais comuns sobre a reencarnação. Além de reatar as amizades com nossos inimigos e reparar erros do passado. Quando estivermos evoluídos moral e intelectualmente, não mais necessitaremos reencarnar. Então, há um limite para a reencarnação. Demora, mas há um limite, não é? Quando a gente já tiver evoluído, não tem mais essa necessidade. Quantas encarnações tivemos e quantas teremos, tá? Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve, pois isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Então, vamos supor que Deus criou dois princípios espirituais exatamente agora, não é? O tempo que esses princípios espirituais vão chegar à condição de espírito é mais ou menos a mesma, mas agora, quando ele se transforma em espírito, para ele chegar a um espírito evoluído, aí vai depender das decisões de cada um. Uns chegam mais rápido do que outros, tá? Então, não é um programa que todos têm que chegar iguais, não. Uns evoluem mais rápido por seu maior esforço, portanto, necessitam de passar menor número de vezes na carne. Outros mais lentos, permanecendo mais tempo no mundo de sofrimentos. Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos moral e intelectualmente, menos encarnações teremos que sofrer. Quando o nosso espírito tiver alcançado todos os graus de evolução moral e intelectual, seremos espíritos puros, assim como Jesus é. Um exemplo de espírito puro é o Mestre Jesus. E quando chegamos à perfeição, o que faremos? Seremos encarregados de cumprir os desígnios de Deus, colaborando com a manutenção da ordem universal e transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. É o conceito daquilo que as religiões antigas chamam de anjo, tá? Nós continuaremos evoluindo. A evolução não tem um fim, não tem um limite, não. A evolução é infinita. Nós continuaremos evoluindo. Jesus hoje é mais evoluído do que quando veio aqui há 2000 anos atrás. Ele já era um espírito puro. E hoje ele ainda é mais evoluído do que era antes. E vai continuar evoluindo. Assim somos nós, tá? O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante e há diversos mundos em faixa de evolução diferentes. Os espíritos fazem parte do conjunto de inteligências que governam o universo, mas em termos de existência estão ligados a Deus, assim como as folhas em uma árvore. Então, um exemplo interessante, né? O espírito sempre reencarna no mesmo sexo? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Não, pois o espírito necessita vivenciar as experiências específicas aos dois sexos,
como aprendizado para o seu aprimoramento moral e intelectual. Então, quem está reencarnado na psicologia masculina hoje está aprendendo essa psicologia. Quem está na feminina está aprendendo a psicologia feminina. Em determinado momento há uma inversão. Quem já aprendeu sobre a masculina vai aprender sobre a feminina e vice-versa. Então, essa história de preconceito de gênero, porque o homem sabe mais, porque a mulher sabe mais, isso é a maior tolice do mundo. E o espírita que estuda e que conhece, ele jamais pode entrar nesse tipo de campo, porque ele sabe que o espírito não tem sexo. Então, ele transita para aprender nas duas polaridades, a masculina e a feminina. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Não é verdadeira a ideia de que a cada encarnação o espírito muda de sexo, tá? Então a gente não fica revezando, não. Ele passa um tempo na psicologia masculina, passa um tempo na psicologia feminina, tá? Às vezes vive diversas vidas com o mesmo sexo, para só depois situar-se em outro campo da sexualidade. Também não é correto o pensamento de que a homossexualidade é produto de mudança de sexo do espírito antes de sua encarnação. O homossexual é um ser em desequilíbrio moral ou vivencia uma vida resgatando um passado delituoso. Então, a gente sabe, o espiritismo ele nos ensina que a homossexualidade não é uma doença física e nem é uma doença espiritual. A homossexualidade é uma opção que o espírito que vem, por exemplo, no corpo masculino, ele optou em ter uma psicologia feminina no corpo masculino. E vice-versa. Aquele espírito que vem no corpo feminino, ele optou vir com a psicologia masculina no corpo feminino. É uma questão de opção, é uma questão de decisão, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos compreender o homossexual como um irmão nosso que está em processo de evolução, tá? Porque não existe, embora a gente veja muito por aí, não existe o sexo masculino, o sexo feminino e o sexo homossexual. Não existe. O espírito, ele é um só. O espírito nem sexo tem. O espírito nem é masculino, nem é feminino, nem é homossexual. E nem tampouco bissexual. Tá certo? O espírito é uma coisa só. Agora, o espírito, ele transita, não é? Para aprender na psicologia masculina e na psicologia feminina. E quando há uma falta de entendimento, de progresso nessas duas polaridades, acontece dele vir com a polaridade do meio, que é transitando para o masculino ou para o feminino ao mesmo tempo, tá certo? Mas não existe três gêneros na criação divina. Aliás, repito, não existe gênero nenhum, tá? Então, isso não é como as pessoas dizem. O espírito ia reencarnar como mulher e na hora ele mudou de sexo e ficou masculino e reencarnou no corpo feminino. Isso não existe, tá certo? Então, o homossexual ele tem um desequilíbrio moral, ou seja, ele ainda não optou, não é, se ele vai seguir no sexo masculino ou feminino. Então, ele fica nesse impasse, tá? Ele fica nessa indecisão, não é? Em virtude de ele não ter um equilíbrio, de não ter uma consistência na sua definição moral, tá certo? Então, ele permanece situado nisso. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes, digamos, um espírito que está reencarnado várias vezes no corpo feminino. E aí ele começa entrando na prostituição, no desequilíbrio sexual, de todas as formas, etc. Aí, às vezes, o que é que acontece? Quando esse espírito desencarna, ele próprio programa, né? Ele vê os erros que ele cometeu quando estava reencarnado como mulher, e ele próprio programa uma reencarnação que ele chama de corpo-prisão. O que é que ele faz? Ele diz, olha, a única forma de eu conter os meus impulsos sexuais é se eu reencarnar num corpo masculino. Ou seja, ele vem com a psicologia feminina, mas reencarna numa psicologia masculina, numa organização física masculina. E aí há aquela contradição, não é? É o homem que tem as características femininas. Da mesma forma, é a mulher que reencarna no corpo feminino, mas com a psicologia masculina. Então, isso também é um tipo de expiação, tá? Pela necessidade de corrigir aquela mente que está ainda em perturbação. É isso que acontece na questão do homossexualismo.
né? Esses espíritos, muitos espíritos reencarnam em corpos de um gênero, mas com a psicologia oposta, né? E aí descamba para o homossexualismo. Então, isso não é coisa do demônio, isso não é um crime, isso não é uma coisa que tem que ser repudiada, isso é uma coisa que não merece de forma nenhuma nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, tá certo? O homossexualismo, ele existe na raça humana e até na raça animal. Por aí você tira, tá? A raça animal a gente não leva em consideração porque o animal não é espírito. Vamos considerar a raça humana. Então, isso faz parte do nosso progresso. E quem de nós hoje que se diz hétero, quem de nós pode levantar e dizer que no passado nós já não fomos também, passamos por esse período de correção? Quem é que pode garantir isso? Não é ninguém pode. Então, não existe nenhum motivo, de forma nenhuma, para se criticar, para se recriminar, para se combater, para se agir com preconceito, de forma nenhuma. E outra coisa, nós temos, não é? Eu tenho pessoas homossexuais na minha família e gosto deles e amo eles profundamente, do mesmo jeito não muda em absolutamente nada. A gente precisa acabar com essas histórias, né, de julgar as pessoas. Ah, eu vou recriminar porque fulano tem uma cor diferente, porque fulano é gordo ou fulano é magro, porque fulano é rico ou é pobre, porque é heterossexual ou homossexual. Isso só caracteriza a nossa inferioridade, somente. E aí vem a pergunta, por que não lembramos de nossas vidas passadas? Nós explicamos isso, não é? O esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. Não devemos nos lembrar das vidas passadas enquanto estamos encarnados, e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daquelas a quem prejudicamos, daqueles a quem nós prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, o que eu expliquei. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, irmãos, pais e amigos que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso, a reencarnação é uma bênção de Deus para seus filhos. As lembranças de erros passados certamente trariam desequilíbrios de toda ordem, uma vez que estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós ainda somos muito inferiores, tá? Em termos de caminhada evolutiva. Depois de desencarnado, normalmente nos lembramos de parte desse passado conforme o grau evolutivo em que nos situamos e conforme a necessidade. Mas nós vamos lembrar sim. Como posso saber de minhas outras encarnações? Convém, por enquanto, não saber. Allan Kardec nos mostra com coerência e bom senso que não devemos buscar saber o que fomos em outras vidas. Os espíritos estão todos sujeitos à lei de evolução e, por isso, quando se remonta ao passado, depara-se com situações morais bem piores do que aquela em que atualmente se encontra. Ao recordarmos experiências infelizes de outras vidas, certamente ficaríamos perturbados mentalmente. Seria muito difícil para alguém viver uma encarnação sabendo que fora noutras existências um assassino cruel ou alguém que tivesse tirado a própria vida. Então, veja por que que Deus faz com que a gente esqueça. Assim, o esquecimento das vidas passadas ajudaria, por exemplo, um rei que agira com irresponsabilidade no passado e que foi condenado a viver encarnado numa favela. Ele aproveitaria sua encarnação sem que as lembranças da boa vida que tivera o perturbasse. Do mesmo modo, um antigo inimigo poderia reencarnar como nosso filho, facultando assim as condições de reparar erros e extinguir mágoas. A lembrança de outras vidas seria um tormento para a vida de relação e impediria a ação inteligente da lei, contribuindo para a melhoria do espírito. Então, tá aí as respostas, não é, de por que a gente esquece temporariamente. Mas não podemos nos esquecer que o esquecimento do passado é apenas momentâneo. Na vida espiritual, as recordações voltam à mente do espírito com naturalidade, segundo as condições evolutivas de cada um. Não é assim, desencarnou e vai se lembrar de tudo. Isso é gradativo. Só em casos excepcionais, Deus permite que durante a vida carnal o homem saiba de alguns fatos ligados ao seu passado, tá? Só em casos excepcionais. Então, essa história de procurar regressão de memória, tome cuidado, porque nem sempre isso funciona, tá? Na maioria das vezes não funciona. E se funcionar, pode trazer problemas. Não há tempo definido, pois depende da necessidade. Aliás, desculpa. Qual o tempo que se separa as reencarnações? Ou seja, depois que a gente desencarna, quanto tempo a gente vai reencarnar?
Não há tempo definido, pois depende da necessidade do espírito em depurar-se, expandindo seus conhecimentos intelectuais e morais, passando por provas e expiações. Por quê? Porque a gente passa um tempo no mundo espiritual aprendendo também. Os espíritos, não é, dizem, e isso aí não é uma coisa certa, mas eu vou dizer mais ou menos, em torno de 300 a 500 anos a gente passa. Isso não é uma coisa que se aplica a todo mundo. Tem gente que pode reencarnar 6 meses depois, um mês depois, né? Tem gente que é um ano, dois, 10, 20, 200, 500, 600, depende. Então, isso varia, tá? Quanto mais endividado com a lei de Deus, menos tempo permanece o espírito no mundo espiritual. Então, é tudo de acordo com a necessidade. Então, tem casos que são mais urgentes a ver a próxima reencarnação. Digamos que aqui seja o local onde se pagam as contas e se conseguem novas oportunidades de crédito, não é? O mundo físico. Se tem muitas dúvidas e deseja novos créditos, ele vem mais frequentemente e em menor espaço de tempo, pois quer se ver livre dos débitos e abrir novas possibilidades para sua felicidade como filho do Altíssimo. Então, o espírito também decide se ele quer reencarnar logo ou não, tá? Portanto, o tempo que separa as encarnações depende da condição evolutiva do espírito. Uma alma que atingiu a perfeição não volta a reencarnar. A reencarnação é uma necessidade da alma imperfeita, que, através das experiências na matéria, aprende o que necessita para sua definitiva libertação da ignorância e conquista do direito de viver na vida eterna. Os espíritos puros não necessitam mais dessa experiência, pois já atingiram o seu objetivo. Só reencarnam nos mundos materiais para cumprirem missões de grande importância nas regiões onde houver necessidade. Então, Jesus, quando esteve aqui, não é quando ele encarnou aqui na Terra, ele veio porque ele traçou, não é? Ele fez o planejamento dessa missão. Então, não era porque ele tinha necessidade. O maior exemplo de encarnações missionárias é Jesus, né, que eu acabei de falar. A partir de qual momento é considerada o surgimento do ser humano, fecundação, peraí, a partir de qual momento é considerado o surgimento do ser humano? Fecundação, do surgimento do sistema nervoso ou do nascimento, né? Então, em qual momento é considerado o surgimento do ser humano? A partir da fecundação já existe a ligação da alma com o corpo, embora a concretização da reencarnação se dê apenas no nascimento. Então, tem pessoas que defendem o aborto e dizem aí, ah, mas no período da fecundação não tem nada. Tem. O espírito já está ligado ali ao corpo, ao corpo que vai reencarnar, ao ovo, não é? Não é mais óvulo, é ovo. Quando ele é fecundado, é ovo. Já está reencarnado. Se você destrói aquilo ali, você corta, você quebra a oportunidade daquele espírito reencarnar. É por isso que é errado, tá certo? Eu não estou falando de termos legais, de crimes, não. Eu estou falando da lei divina. Você está tirando de um espírito reencarnante a oportunidade dele reencarnar. O espírito se liga ao corpo, que lhe dará vida física desde o instante da concepção por um laço fluídico e entra em uma fase que Allan Kardec chamou de perturbação, ou seja, ele vai perdendo a plenitude de sua consciência à medida que a gravidez avança, como se estivesse adormecido. Então, no momento em que há relação sexual e o espírito já está programado para reencarnar. Veja só, quando o espermatozoide atinge, não é, penetra no óvulo, naquele momento o espírito é ligado àquele, aí se transformou em ovo, ele é ligado àquele ovo e já começa o processo da reencarnação. Então, se comete o aborto ali, é um crime perante a lei de Deus, porque você está impedindo de um espírito reencarnar. Quando nasce, as lembranças de sua vida anterior estão completamente apagadas. Quando nasce, tem uma vírgula aqui. As lembranças de sua vida anterior estão completamente apagadas. Sobre as três últimas perguntas, sugerimos a leitura das questões 344 a 360 do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser esclarecer mais, tirar mais dúvidas, nas questões 344 a 360 do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, com isso a gente encerra, não é, essa segunda parte desse tema sobre a reencarnação. Teremos a terceira e última parte, e com isso a gente encerra esse volume 2, tá certo? Então, desejamos a todos uma ótima semana e muita paz.